continuando aqui nosso bate-papo especial aqui com nossos amigos da LPD. Estou aqui com a minha amiga Jennifer, minha conterrânea de Minas Gerais, de Betim, Contagem. E ela era um homem trans, tá? Muito bonito. E ficou mais linda agora que ela está aqui alcançada pelo Senhor, transformada, renovada, uma mulher cheia da unção, do poder de Deus, conhecimento. Recém-chegada da Europa, teve uma grande experiência lá, seja ela boa ou ruim, foi uma capacitação, foi um aprendizado, uma escola de Deus para a vida dela, e ela trouxe, né, bagagem para hoje. Ela está aprendendo e está ensinando outras pessoas. E eu quero falar com a Jennifer. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Então, Jennifer, eu gostaria de perguntar a você o que marcou a sua vida na homossexualidade, quando você era um homem trans, o que de negativo que mais marcou a sua vida no passado? Então, foram diversas marcas, né? Mas sempre tem uma que sobressai. Mas eu decidi falar sobre a raiz que me levou à transexualidade, que foi a questão da paternidade, da orfandade da paternidade. Me gerou um trauma imenso que pendurou por anos da minha vida. Então, como o irmão falou aqui, muito bem explicado, psicologicamente, Freud mesmo defendia essa tese de que o pai, na vida da criança, ele tem um papel extraordinário e fundamental. É ele quem dá direção, propósito, autoestima, firma a identidade da criança. E o meu pai, por mais que esteja vivo, amo ele mais que tudo, mas ele foi ausente na minha vida, na minha infância. Então eu fui criada pela minha avó, parte de mãe, e por mais que ela tentasse me dar tudo do bom e do melhor, me ensinasse tudo, respeito de caráter, sobre a vida, sobre como ser uma pessoa respeitosa e tudo mais, ela me passou os valores dela, eu não quis acolher, porque como uma das consequências também da orfandade é a rebeldia. Eu era uma criança super rebelde, eu não acolhia os ensinamentos, a exortação de ninguém que não fosse pai ou mãe, e eles estavam ausentes, né? Então, eu ter visto a minha mãe apanhar do meu pai até os 3 anos de idade causou um trauma gigantesco. Eu lembro que eu com 7 anos de idade, porque meus pais se separaram, eu tinha 3 anos, mas pelo que eu me lembro, até os 3 era só brigas, só palavras contrárias lançadas um na vida do outro, agressão física, agressão verbal, e isso me gerou trauma. Além, meus pais se separaram, minha mãe se relacionou com outros homens e se repetiu aquela situação, minha mãe apanhando de novo. Dava final de semana, era o inferno na minha vida. Eu já sabia, vão começar a beber, é porrada, é droga, é discussão, e eu era uma criança não entende isso. Então eu lembro que eu com 7 anos de idade, eu falei, quando eu crescer, eu vou ser homem e eu não vou bater em mulher nenhuma. Eu vou ensinar para os homens o que é ser homem de verdade. E eu creio que aquilo ali, Satanás, ele pegou aquilo ali e começou a trabalhar na minha vida, com setas, com palavras no meu ouvido, para que eu tivesse a minha identidade distorcida. Deus me criou mulher, eu sou uma mulher biologicamente, mas o inimigo usou das palavras que saiu da minha boca, porque a Bíblia fala que a gente vai comer do fruto que sai da nossa boca. É bíblico isso. A palavra, ela tem poder. E então, o meu avô, ele era pai de santo, e eu fui introduzida na Umbanda logo cedo, com 11 anos de idade. Eu fui introduzida na Umbanda. E lá eles falavam. Essa maldição, né? Baixou uma vez o Exu, baixou uma pomba gira. Eu conversava, irmãos, com a entidade, baixava na minha mãe, assim, dentro de casa. Eu conversava horas com o demônio, baixava um, saía o outro, baixava o outro. Vinha pomba gira, vinha preto velho, vinha Exu, vinha Herê, vinha tudo. E eu conversava como se fossem meus amigos. Para mim, eles eram pessoas, eram espíritos de luz, que era o que eles diziam que era. E eu acreditava, porque eu não tinha fundamento bíblico nenhum, eu não tinha respaldo bíblico, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então eu fui enganada por muitos anos. A minha família foi enganada por muitos anos. Eu lembro que a pombageira baixou e eu perguntei assim, o que eu era na vida passada? Irmão Fabrício, a pombageira olhou no meu olho e falou, você era um homem muito bonito e
fez muitas mulheres sofrer. Tá vendo? Então nessa vida você veio como homem no corpo errado para pagar pelos seus erros do passado e você vai morrer sofrendo por mulher. Forte. E eu nunca fui feliz na vida sentimental, sendo homem trans, lésbica, seja lá o que for, né? Então eu sofri muito, eu tentava me preencher aquele vazio com mulheres, mulheres e mulheres, nunca era o suficiente. Eu tinha namoradas, mas eu não estava satisfeita, eu queria ir para a cama com várias, eu traía, eu não era uma pessoa com fidelidade, eu não tinha caráter. Então, como a palavra também diz, com um abismo chama o outro, eu me envolvi com bebida alcoólica, com vício de cigarro, maconha, da maconha eu fui pro loló, do loló eu fui pra bala, da bala eu fui pro doce, do doce eu fui pra cocaína, até crack eu já fumei. E sabe por que eu fumei crack? Para levar uma mulher pra cama. Essa era a condição. Eu só deito com você se você fumar pedra comigo. Falei, é isso que você quer? Eu quero fazer sexo com você. Você só quer que eu fume uma pedra? Pega a pedra lá, vamos fumar. E fumei. Mas para glória de Deus não aconteceu nada comigo. Eu não senti o efeito da droga, eu creio que ele foi o próprio Deus. Um testemunho muito forte. Essa mulher morreu na minha cama nessa noite. Meu Deus. Morreu. Irmãos, eu ajoelhei, eu clamei a Deus para Deus ressuscitar essa mulher. Ele ressuscitou ela. Eu já estava eu e outras pessoas na minha casa, eu morava sozinha e minha casa parecia um cabaré. Todo dia era droga, todo dia era bebida, todo dia era mulheres e homens, enfim. Olha, é isso mesmo. E eu falei, a mulher morreu e tinha gente comigo, eu chamei as pessoas que estavam lá. Falei, gente, a mulher morreu, o que vai ser da minha vida agora? Eu já estava começando a pensar, vou fugir de casa, vou jogar essa mulher lá na rua e ela que se lasque para lá e eu tenho que fugir. Agora para onde que eu vou? E aí eu sei que Deus, eu comecei a orar. Deus ressuscita essa mulher. Deus ressuscitou essa mulher através da minha oração, mesmo eu drogada, mesmo eu bêbada, mesmo eu ter fumado pedra, porque Ele é fiel, Ele não depende da nossa fidelidade. E Ele sempre teve um plano na minha vida. Deus já usou, um Exu, um demônio, baixou num amigo meu, e ele reconheceu a marca da promessa na minha vida. Ele falou, não precisa ficar com medo de mim não, que você é do homem de branco, eu não tenho poder contra a sua vida. O Exu falou isso comigo. Então, aquele que é de Deus, o diabo ele não toca, irmão. Eu não estava na presença de Deus, mas eu tinha o selo da promessa. Amém. E Deus sempre me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Até eu tomar a decisão de servir Ele em espírito e em verdade, o adorar. Irmã Jennifer, agora eu quero que você fale uma experiência depois da caminhada com o Senhor, algo que marcou a sua vida, uma experiência assim, que você teve com Deus, com o Espírito Santo, que marcou a sua vida. O que marcou a minha vida foi o meu encontro com Ele. Oh, glória. Eu tinha tentado ir para Portugal, eu ia me fazer filme pornográfico em Portugal. E Deus não permitiu eu passar da imigração, eu fiquei presa num albergue, não sei se você sabe, dentro do aeroporto de Lisboa, tem um albergue que as pessoas ficam presas dias e meses lá, Verdade. esperando a sua passagem de volta ou uma vaga num avião para poder voltar. Conheci pessoas que estavam lá mais de 3 meses, eu só fiquei 6 dias, que era propósito de Deus, e Deus levou uma missionária lá para lembrar das promessas de Deus na minha vida. Isso eu já estava com 23 anos de idade. Olha, irmãos, que lindo, cuidado de Deus na vida dessa menina. Eu fui presa no Brasil por 18 anos por tráfico de droga, foi dentro da cadeia que eu comecei a conhecer a palavra de Deus. Mas eu saí da cadeia pior que eu entrei. Mas foi lá no Portugal que eu tomei a decisão, eu vou entregar minha vida para Deus. Glória a Deus. E se Ele tem todo o poder mesmo, Ele vai mudar a minha vida. E assim eu fiz. No outro dia eu fui deportada de Portugal, cheguei no Brasil, entreguei minha vida para Jesus. E Ele apareceu para mim num sonho, após eu entregar minha vida para Ele. E Ele disse, eu sou Deus e estou voltando. Quando eu acordei, eu não me reconhecia como homem trans. Eu fiquei desesperada, porque a minha afeição era masculina. Eu usava cueca, irmãos. Eu não tinha uma roupa feminina para vestir. Eu desesperei, porque eu não me reconhecia mais como homem trans. As escamas dos meus olhos caíram, assim como Deus fez com Paulo a caminho de Damasco, Ele fez comigo naquele sonho. Oh, glória. E a partir desse encontro com Deus, toda a minha vida foi mudada. Oh, aleluia. E há quase 7 anos eu estou caminhando
com esse Deus maravilhoso. Glória a Jesus. Hoje eu sonho em ser mãe, sonho em ter a minha família, né? E é isso, eu sei que Ele tem isso para minha vida, mas Ele está me preparando para que eu possa ser, né, uma esposa conforme a palavra de Deus manda e orienta, porque eu tenho hoje a Bíblia como regra de fé e prática. Hoje eu sou completa, há 6 anos praticamente, que eu não me relaciono com ninguém. Oh, glória a Deus. E eu sou feliz assim, eu sou completa assim, porque a graça de Jesus me basta. Oh, aleluia. Oh, irmão, é maravilhoso, irmão. É muito edificante poder estar compartilhando com vocês, os meus irmãos, né, que são vários aqui do LPD, cada um com a sua história, com o seu testemunho, com as suas experiências, né. Alguns já me conhecem, né. Há 11 anos eu já caminho com o Senhor, fui travesti, dois trans durante 17 anos, e há 11 anos eu tenho caminhado com o Senhor com muitas lutas, muitos desafios. Não é fácil, é vencer um dia de cada vez, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia. É na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder dele. Glória então, quando nós pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes. Então, a minha experiência pior como travesti da vida de homossexualidade foi os atentados de travestis que tiveram, né, do meu lado, que eu participei. Infelizmente eu fui alvo de uma chacina de travestis, e onde que um que tinha menos tempo que eu de rua, eu já tinha há mais de 10 anos de rua. Esse menino de 19 anos, tinha 1 ano que ele estava na rua de Santa Catarina, e ele estava do meu lado, o carro parou para me chamar, 2 homens de um carro, e eu não vi, quer dizer, eu vi esses homens e meu coração fechou, não quis chegar até o carro, e eles deram a volta no quarteirão, o que estava no motorista ficou, e o que estava de carona desceu. E esse meu amigo estava do meu lado disperso, porque ele tinha fumado maconha, tinha bebido, e eu já estava meio maldando aquilo ali e olhando na direção daquele carro quando parou. E ele desceu do carro, tirou uma pistola .40 debaixo da camisa, apontou na minha direção e disse: por que vocês estão dando confiança pra gente, meus amores? E já mirou, irmãos, uma distância de 5 metros. E na minha direção, e de repente a mão desse homem virou, que eu sei que foi a mão de Deus que virou ele, porque era para me matar. E infelizmente ele deu 2 tiros no peito do meu amigo correu, ele tomou mais 3 tiros, e foi nesse meio tempo que eu corri muito, porque eu já fui atleta quando eu era adolescente, e eu corri quando eu estava com a distância já de uns 15 metros, ele voltou para dentro do carro e foi atrás de mim, porém ele não conseguiu me pegar, eu rolei debaixo de um táxi, e eles passaram direto, cantando o pneu, próximo onde eu tinha me escondido, e passado-se umas 4 quadras, ele encontrou com uma travesti que nem parecia comigo, estava num ponto de ônibus, e ali eles descarregaram o revólver na cabeça dela, e mataram 2 travestis em menos de 20 minutos. Essa para mim foi uma das marcas que mais me deixou triste, porque eu tive outros atentados contra a minha vida, mas foi um dia que eu vi a morte mais de perto, e assim, saber que esses rapazes perderam a vida deles, e eu não sei se eles tiveram encontro com Deus. Isso me entristeceu muito, por saber que eu já conhecia, já sabia que se eu morresse naquela vida eu iria para o inferno, e isso me entristeceu, e ao mesmo tempo eu fiquei grato a Deus por mais um livramento, porque era para mim ter morrido nesse dia. E o que mais me marcou na caminhada com Jesus até hoje foram 2 coisas. A primeira foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fiquei 1 hora falando em línguas, eu estava num retiro, como se fosse um encontro com Deus, mas se chamava Clínica da Alma. Eu tinha menos de 1 ano de caminhada, eu fui para esse retiro de cura e libertação, e eu entreguei me esvaziei, fui ministrado, cadeias quebraram, e ali, irmãos, quando fui no batismo do Espírito Santo, para quem já foi nesses retiros, sabe como que é, o Senhor me tomou de uma forma tão grande, tão especial, o Espírito Santo, e eu me caí no chão, fiquei de joelho, e era como se eu estivesse flutuando no fogo, e eu só falando línguas que eu nunca tinha falado, e minha boca se enchia, e ali eu ia chorando, ia falando, e eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas foram muito tempo, e eu nunca mais tive uma experiência tão grande assim. Já fui renovado, mas esse dia eu vi muito o poder de Deus, assim, se manifestando em mim mesmo. E a minha segunda experiência maior na caminhada foi Deus permitiu ser um pai de uma menina linda, e eu sou muito feliz por isso, porque essa menina é a minha alegria, ela é minha alegria, é uma bênção, é uma realização na minha vida, entendeu? Infelizmente eu fui casado, hoje não estou mais, eu fui casado e infelizmente hoje eu não estou mais, mas não vem ao caso, mas o Senhor me deu essa herança, que é a herança do Senhor, e é uma das experiências maiores e a alegria que eu tenho tido na caminhada.
Então, irmãos, estamos aqui finalizando este tempo com vocês. Espero que tenha edificado a fé de vocês. Espero que vocês tenham se identificado com esse momento especial, onde que compartilhamos as nossas experiências no mundo e com a presença do Senhor. Nós somos a equipe Irmãos em Cristo do LPD e agradecemos a oportunidade. Continua conosco, continua nos apoiando nesse trabalho para que possamos alcançar outros, porque outros estão vindo, outros virão e precisa do nosso apoio. Precisamos divulgar esse trabalho, precisamos divulgar que ainda existem os remanescentes ainda que estão dispostos a lutar, a abraçar, a ajudar uns aos outros na caminhada, porque isso é muito importante. Ter pessoas que têm experiência para ajudar outros, que é o nosso propósito, amar vidas, cuidar de irmãos, ajudar irmãos na caminhada. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês. Nos apoie, nos ajude, esteja orando por nós e apoiando esse ministério. Em nome de Jesus.